Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus Araújo, eu sou estudante de Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal de São Paulo e hoje vim dar uma aula para vocês sobre a Segunda Revolução Industrial. Então vamos lá. Bom, para introduzir, a Segunda Revolução Industrial ela inicia-se no século XIX, entre 1850 e 1870. Ela teve um ponto principal no seu desenvolvimento da indústria elétrica, química, mecânica, siderúrgica e petroleira, várias introduções de equipamentos notórios, como navio de aço, carros automóveis, aviões, dentre outros, além de ter um acesso ainda mais facilitado a bens de consumo produzidos em larga escala. Sobretudo, ela não marca um rompimento com a primeira revolução industrial, tá? Mas exemplifica uma divisão e uma mudança dessa matriz tecnológica, desse protagonismo industrial de vários outros países, não só da Inglaterra, e também das mudanças de uso de matérias-primas, das relações sociais, trabalho e civilizatórios no geral. Ele tem o seu término em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, para falar um pouquinho das principais características, são a expansão dos países industriais, outros não só a Inglaterra, mudança das matrizes energéticas, avanços tecnológicos, as indústrias de bens de produção, a produção em massa e especialização do trabalho, capitalismo financeiro, o imperialismo e o neocolonialismo são esses tópicos, eu vou falar mais para frente individualmente sobre cada um. Bom, para falar sobre os novos protagonistas, retira-se esse protagonismo que era da primeira revolução industrial apenas da Inglaterra, alia-se aos Estados Unidos, França e Alemanha, Estados Unidos com a alta população, França e Alemanha com a estabilidade política e os seus adventos industriais. Também é importante salientar que a Itália, Rússia, a Áustria, o Império Belga e japonês também foram de forma paulatina aliando-se a essa industrialização, também tendo o seu protagonismo, mas de forma mais adiantado a apenas a França, a Alemanha, os Estados Unidos e a Inglaterra faziam esse protagonismo. Bom, falar um pouquinho das mudanças das matrizes, são as matrizes elétricas e petroleiras. A matriz elétrica ela já era cientificamente utilizada de forma a buscar entender a eletricidade, mas tudo isso muda quando em 1867 o britânico Warren Science ele consegue desenvolver o dínamo e isso torna o setor elétrico não só um setor de pesquisa, mas sim um setor industrial. Em 1875 você já tinha na França uma termoelétrica instalada, movida a vapor, e em 1886 você já tinha a primeira hidrelétrica em operação nos Estados Unidos. Sobretudo, é importante falar exato da lâmpada incandescente do Edison, do desenvolvimento da corrente contínua pelo Nikola Tesla, mas basicamente essa forma, em 1867 você tem esse advento e essa criação que já era entendido da matriz elétrica e retira o que era utilizado como carvão mineral na época. Falar um pouquinho da matriz petroleira, quando o James Young, um escocês, verifica que por uma infiltração natural na mina que ele trabalhava, ele identifica que aquele óleo ele consegue fazer a parafina. Ele mesmo cria em 1850 em Glasgow e Belgate sua própria refinaria e adventa ao mundo essa produção, que depois vai ser desenvolvido outros fluidos desse próprio líquido, como a gasolina e o próprio diesel. E o primeiro poço de petróleo comercial do mundo foi escavado no Canadá e tornou-se operacional em 1858. Depois você tem um domínio principalmente da Rússia, do Império Russo, dos Estados Unidos e da União Árabe nesse quesito da matriz petroleira. Bom, agora falar um pouquinho dos eventos notáveis, o processo Bessemer e o motor a combustão interna. O processo Bessemer ele foi desenvolvido em 1856 por um R. Bessemer, que é um britânico. Bom, basicamente esse processo ele consiste para você remover uma impureza no aço, no tratamento térmico dele. Com isso ele revoluciona o custo desse aço, o barateando, tornando assim os trilhos provenientes aguentando mais peso nos trens e mais carga, o aumento de trens a longa distância diminuindo o custo de produção aumenta-se na Grã-Bretanha em 40% em menos de 10 anos e o barateamento do frete tornando ainda mais competitivo. Bom, o motor a combustão interna foi desenvolvido por um alemão chamado Nicolas Otto. É importante salientar que já tinha outros motor a combustão interna, mas não de forma tão efetiva. Em 1876 o Otto consegue criar um motor a combustão de forma muito efetiva, no qual ele não ocorresse uma explosão com essa carga comprimida. Ele mesmo funda em 1878 sua própria companhia e passa a desenvolver esses motores, que depois tem uma parceria com a Benz, e depois a Benz tem uma parceria e torna hoje uma empresa que nós conhecemos como Mercedes. Bom, falar um pouquinho sobre a indústria de bens de produção, que é a indústria característica dessa época.
A indústria de bens de produção nada mais é do que os bens desse capital provenientes para fazer maquinário e ferramenta, ou seja, a indústria para a própria indústria. Ela é caracterizada por bens intermediários, ou seja, esse ramo da indústria que é utilizado para poder fazer esses maquinários e consumir a própria indústria, além dos bens de consumo que também serão utilizados pelos próprios consumidores finais de forma tecnológica, entre outros adventos. Bom, falar um pouquinho sobre a produção em massa e especialização do trabalho, que é um conceito que adentra na segunda revolução. Já tinha no passado várias produções em massa, né? A própria Inglaterra utiliza na Guerra Napoleônica vários conceitos da produção em massa, mas tudo isso muda depois, a partir do século XX, quando o Henry Ford, criador da fábrica da Ford, desenvolve essa padronização e essa fabricação de forma massiva na sua linha de produção, tornando assim extremamente lucrativa. Além desse desenvolvimento não só na parte prática, mas também na parte de análise técnico-científica, você tem a mudança desse percentual de mercado e dessa adaptação da indústria exatamente pela administração científica desenvolvida também pelo estadunidense Frederick Taylor em 1911, onde ele evidencia, né, essa forma de produção até o consumidor final, sob a ótica não só do produto, mas também da ótica do empregado que faz esse produto, racionalizando esse trabalho e dividindo as corretas operações para cada um poder fazer um papel na sua linha de montagem, não só o carro inteiro, atrasando e tornando assim a produção muito mais alavancável e mais rápida. Falar um pouquinho sobre o capitalismo financeiro e essas mudanças. O capitalismo financeiro, ele inicia na segunda revolução industrial, quando os bancos estatais, provavelmente dos monopólios dos impérios, ruem e passam a ser de forma da mão privada. Então, esses bancos estatais consolidam-se com o acúmulo de capital de vários grupos industriais, e com isso você tem uma mudança na relação de mercado, o qual você tem o uso de várias formas financeiras de ataque ao mercado e à livre concorrência. O mais conhecido dele é o cartel, que é quando as empresas atuam no mesmo segmento, elas têm o objetivo final de controlar esse preço. E o que mais se evidencia nessa época é exatamente o trust e o holding. O trust é quando as empresas já detêm uma grande parte desse mercado, né? Elas se fundem, fazendo assim um lucro maior, né? Por exemplo, aqui você tem a Ambev, que é um exemplo de trust. E o holding ocorre quando várias empresas se unem, né, e tornando assim responsável pela administração dos demais, comprando as ações, comprando essas empresas. A Coca-Cola é uma grande, evidente forma que ela utiliza o holding de comprar exatamente grupos pequenos de refrigerante para poder continuar assim como a maior linha, né, que seriam esses um dos. E para falar, por último, uma das evidências da segunda revolução industrial é o imperialismo ou o neocolonialismo. Bom, o imperialismo é uma característica da revolução industrial, ela ocorre a partir da metade do século XIX, principalmente com as potências orientais, né, ocidentais europeias, e orientais também com o Japão e os Estados Unidos. Bom, basicamente o imperialismo ele surge para buscar essas novas matérias-primas, buscar esse novo mercado, principalmente exceder esse capital, e não só de trabalho, mas também de produto. Principalmente a África e a Ásia sofrem com isso. A África, podendo destacar a Conferência de Berlim em 1885, onde as potências europeias se reúnem para poder dividir o continente africano. A Ásia já era dominada pela Inglaterra desde o século XVII, e o Japão em disputa com os Estados Unidos, principalmente pela região do Sudeste Asiático, além da já dominada China pelo Império Japonês, né, onde você tem os conflitos não só com a Rússia, mas também com os Estados Unidos. Esses conflitos geopolíticos geram essa disputa, né? Essas potências imperialistas, sobretudo essas potências revolucionárias industriais, proliferam e geram o que nós conhecemos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então é bem importante salientar e verificar isso aí. E foi isso, a minha apresentação. Tem o material de apoio aí. E obrigado.